Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para o nosso 20º dia, nosso penúltimo dia do nosso propósito de 21 dias do jejum de Daniel. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, o nosso devocional de hoje, o nosso tema, a nossa proposta de oração para o dia de hoje é nós clamarmos pelas nações, por todos os povos, todas as línguas, independentes de crenças, independentes de cor, independente de classe financeira, independente de qualquer coisa, nós clamarmos por todas as nações da terra. Quero ler um texto com você que se encontra na segunda carta de Paulo à igreja em Tessalônica, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12, diz assim, olha: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Versículo 12: para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos da igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, que ele também rogava, ele também orava, ele também clamava pelos irmãos daquela igreja, independente de onde ele estivesse, independente de por onde ele passasse, ele sempre lembrava daqueles irmãos em suas orações. Mas Adaías, o que o apóstolo Paulo está dizendo, está ensinando, é que ele orava em específico para a igreja em Tessalônica. Sim, nesse texto ele está dizendo isso. Porém, o texto que nós lemos ontem, se você acompanhou o nosso devocional de ontem, você vai ver que nós lemos o texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5, nós lemos. No texto em questão que nós lemos ontem, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz assim, ó: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ontem nós falamos especificamente sobre a nossa cidade, estado, nação, lideranças políticas, os nossos representantes em todas as esferas da política e da sociedade. Só que hoje nós vamos falar de um clamor, de uma oração que abrange muito mais do que isso. É muito mais do que eu orar pela minha cidade, é muito mais do que eu orar pela minha nação, pelo presidente da minha nação, pelos representantes políticos da minha nação. Isso vai muito além disso. Orar e clamar pelas nações dessa terra vai muito além de nós orarmos pelo presidente da república, de nós orarmos pelos deputados. Vai muito além disso. Não é simplesmente eu pegar aqui e orar para o presidente dos Estados Unidos ou para o presidente de Portugal, presidente da Argentina. Não é especificamente orar para uma pessoa, para um determinado grupo. Nós vamos nesse dia, nós queremos reservar este dia para nós orarmos, assim como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, assim como ele falou para a igreja em Tessalônica, nós vamos orar por todos os homens, independente de cor, independente de raça, independente de religião, independente de classe social, status na sociedade, nós vamos clamar por todos. Por que nós precisamos orar, Adaías, por todas essas pessoas? Por que nós precisamos clamar? Nós precisamos clamar para que o amor de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo venha a alcançar aquelas pessoas que não foram alcançadas ainda. Se porventura tem alguém em nenhum desses países, nessas nações espalhadas pelo mundo, que ainda não ouviu a respeito do amor de Deus, não ouviu acerca do Evangelho, do sacrifício de Cristo, você sabia que existem pessoas que ainda não ouviram a verdadeira história de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Você sabia? Você sabia que existem pessoas que ainda não ouviram falar do amor de Deus? Mas espera aí, Adaías, em pleno século 21, em plena era da internet, em pleno tempo de informação, a pessoa não ouviu falar do amor de Deus? Isso mesmo. Sabe por quê? Porque ouvir falar do amor de Deus, quando eu digo ouvir falar do amor de Deus, vai muito além de eu gravar um vídeo aqui na rede social e postar
para que você veja, para que você assista. Isso vai muito além, falar de fato do amor de Deus vai muito além disso, vai muito além de postarmos vídeos de pregações dos nossos cultos, vídeos de testemunho. Nossa, é muito bom quando eu assisto um testemunho. É bom sim, assista, sempre que você puder, você tiver um tempo ocioso, vamos assim dizer, na sua casa, dentro do seu lar, ou onde quer que você esteja, assista sim vídeos de pregações, vídeos com louvores, compartilhando a palavra de Deus, vídeos de pessoas contando testemunhos. Isso edifica e muito a nossa vida. Mas entenda uma coisa: falar, ouvir acerca do amor de Deus vai muito além disso, vai muito além de pegar um celular e assistir um vídeo. Ouvir do amor de Deus muitas das vezes é prática. Muitas das vezes as pessoas vão procurar em você não simplesmente aquilo que você fala, mas aquilo que você vive. Por muitas vezes as pessoas vão querer ver em você o amor de Deus que você tanto fala. Então, ouvir acerca do amor de Deus não é simplesmente ouvir palavras, são atitudes. É por isso que eu posso dizer, eu posso afirmar categoricamente que existem pessoas que ainda não ouviram, não experimentaram o que é o amor de Deus. E é por isso que nós precisamos clamar para que essas pessoas sejam alcançadas. Nós precisamos levantar um clamor pelas nações. Nós estamos no meio de uma pandemia, e essa pandemia, infelizmente, não se restringiu apenas à China, ou os Estados Unidos, ou o Brasil. Infelizmente, ela chegou aos 4 cantos dessa terra. Existem milhares, milhões de pessoas que morreram, tiveram suas vidas ceifadas por causa dessa doença. Existem milhares de famílias, talvez milhões de famílias, que foram profundamente afetadas, drasticamente afetadas por esta pandemia. E talvez nós não consigamos mensurar o número de pessoas que foram afetadas, porque talvez eles conseguem mensurar a quantidade de doentes, pessoas que ficaram doentes, mas e os parentes que também foram afetados? Nós não conseguimos mensurar essas pessoas. É muito importante nós, principalmente no momento em que estamos vivendo, colocarmos o nosso joelho no chão, colocarmos a nossa boca no pó, literalmente, para que o amor de Deus venha alcançar essas pessoas, para que o Espírito Santo venha agir. Talvez eu não possa ir até onde essas pessoas estão, talvez você não pode ir aonde essas pessoas estão, mas existem pessoas que Deus chamou, Deus separou para que elas possam ir até esses lugares, até essas pessoas. E nós precisamos clamar para que Deus levante ainda mais missionários, mais pessoas dispostas a isso, e que onde quer que elas estejam, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus alcance, que Deus envie providência para essas pessoas, para que essas pessoas que estão largando tudo pelo amor de Deus e para pregar a palavra de Deus, possam chegar até essas pessoas, essas outras pessoas que não ouviram falar, não ouviram de fato o que é, não experimentaram de fato o que é o amor de Deus. É por isso que eu quero te chamar neste dia, é por isso que eu quero te chamar no dia de hoje. Este é o melhor dia para que você se disponha a clamar pelas nações dessa terra. Se você tiver algum parente que esteja vivendo fora do país, coloque este parente, coloque esta família que esteja fora do país também diante do Senhor. Mas não se esqueça de orar por todas as nações. Daías, eu preciso então citar o nome de cada nação? Não, você não precisa, mas apresente diante do Senhor, reserve tempo. Então posso só orar, Deus abençoe as nações da terra. Não faça apenas isso, faça muito mais do que isso. Eu sei que nós podemos fazer mais do que isso. Eu sei que nós podemos tirar mais do que apenas 1 minuto para orarmos pelas nações dessa terra. Então dedique tempo, reserve tempo para que você possa clamar durante o seu dia. Traga à memória: Deus abençoe as nações dessa terra, Deus abençoe os missionários, Deus abençoe os representantes políticos de cada nação, Deus abençoe os médicos de cada nação, Deus abençoe os enfermeiros de cada nação, pessoas que estão sendo diretamente atingidas por essa pandemia. Deus abençoe os empresários de cada nação, Deus abençoe os empregados dessas nações.
Deus abençoe as nações dessa terra, em nome de Jesus. Profetize bênçãos sobre as nações dessa terra, porque quando nós orarmos, enquanto nós estivermos orando pelas nações dessa terra, eu sei que Deus vai nos abençoar. Podemos pegar o exemplo de Jó. Jó, mesmo de meio à adversidade, mesmo em meio ao problema, à tribulação, mesmo em meio a tanta dor, Jó reservou um tempo para orar e interceder pelos seus amigos. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 42 do livro de Jó, que Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus virou a situação de Jó, Deus mudou aquele problema que Jó enfrentava, enquanto ele orava pelos seus amigos. Então, se Deus abençoou Jó enquanto ele orava pelos seus amigos, imagine então o que Ele fará por nós e conosco, enquanto nós estivermos orando, clamando pelas nações dessa terra. Clame ao Senhor nesse dia, ore, não se esqueça de orar, não se esqueça de clamar e não se esqueça de meditar na palavra do Senhor. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.